Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria e de muita emoção. Nós estamos já nos capítulos finais da obra Há 2000 anos e quantas lições nós recebemos nesse estudo. Hoje é exatamente 20 de setembro de 2021 e estamos unidos, rogando sempre ao nosso Senhor. Vamos envolver o nosso amigo Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Logo depois, a nossa querida amiga Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Amigo Mestre Jesus, aqui nos reunimos em Teu nome, buscando, através dos Teus ensinamentos, esse incentivo para que tenhamos a vontade para colocarmos em prática estes Teus ensinamentos, Mestre amigo, que há muitos e muitos anos buscamos, através dessa doutrina que nos consola e que nos instrui, para assim, Mestre amigo Jesus, cada vez mais estarmos próximo de Ti. E nesse instante, te rogamos, Mestre amigo Jesus, que Tu possas, através da espiritualidade amiga, nos intuir para que todos esses ensinamentos possam vibrar em nossos corações e, acima de tudo, possamos nós colocá-los em prática no nosso dia a dia. Obrigado, Mestre, por tudo que Tu nos dás e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. No nosso último estudo, como diz a tia, quanta emoção. André de Gioras, no momento que ia revelar a Públio Lentulus quem era Ítalo, o local onde eles estavam foi invadido e o André de Gioras foi alvejado, né, e caiu, e Ítalo foi morto. Públio Lentulus, já cego, pede para dar um bom destino, né, ao cadáver de Ítalo, e os soldados ficam perguntando por quê, mas não foi esse que lhe cegou? E ele diz, repare os traços patrícios, né? Ele deve ter sido feito prisioneiro e foi obrigado a fazer o que fez. Com certeza ele é um cidadão romano. E daí ele volta a Roma e fica esperando chegar a entrada da legião, porque também nós vimos no nosso estudo anterior a descrição de como é que os romanos faziam quando eles venciam as batalhas e voltavam. Então eles ficavam alguns dias fora da cidade, se arrumando, paramentando, né, com púrpura, com os louros, para entrar na cidade com o que eles tivessem trazido do local, né, e de lá eles saquearam o templo, né, se trouxeram tudo, coisas de ouro, e também os prisioneiros. E o Públio Lentulus está pensando uma maneira de como ele vai, que ele queria ainda se avistar e conversar com André de Gioras. Então nós estamos nessa hora que está passando o cortejo dos vencedores e dos vencidos na volta a Roma. Então vamos só recordar os objetos que foram presos para a gente ter um pouquinho só de informação. Depois desses símbolos eram os despojos riquíssimos dos povos vencidos e das cidades conquistadas, principalmente os de Jerusalém, carregados com muito desvelo pelos legionários. Sob os aplausos gritantes e irreverentes da turba que se apinhava por toda parte, desfilaram as estátuas representando as figuras de Abraão e Sara, bem como de todas as personalidades reais da família de Davi, e mais todos os objetos sagrados do famoso Templo de Jerusalém, tais a mesa dos pães de proposição, pão de proposição, pão da presença. Em um contexto bíblico ou judaico, refere-se aos bolos ou pães
que estavam sempre presentes em uma mesa especialmente dedicada no Templo de Jerusalém como uma oferenda a Deus. Uma tradução alternativa e mais apropriada seria pão da presença, uma vez que a Bíblia exige que o pão esteja constantemente na presença de Deus. Isso está em Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Ele também é mencionado em Mateus, capítulo 12, versículo 4. Era essa mesa dos pães de proposição, que ela era feita de ouro maciço, de valor incalculável. As trombetas do jubileu. O jubileu na Torá é o ano seguinte a uma semana de semanas, de anos. Assim como o sábado é o descanso semanal das pessoas e dos animais, a terra também tem o seu sábado. 6 anos são para a semeadura, mas o 7º ano é de descanso. Após 7 períodos de 7 anos, o 50º ano é santificado. Este é o ano do jubileu. Isso está em Levítico, tá? Pegando aqui dentro da cultura judaica, tá? O castiçal de ouro com os 7 braços, os paramentos de alto valor intrínseco, os véus sagrados do templo e, por fim, a lei dos judeus que seguia atrás de todos os despojos materiais pilhados pelas forças triunfadoras. Vamos ver o candelabro de 7 braços, chamado menorá. É um candelabro de 7 braços e um dos principais e mais difundidos símbolos do judaísmo. Originalmente era um objeto constituído de ouro batido, maciço, puro, feito por Moisés para ser colocado dentro do santo lugar, o átrio, intermediário entre o átrio exterior do santuário e o Santo dos Santos, juntamente com o altar de incenso e a mesa dos pães da proposição. Disse que simboliza os arbustos em chamas que Moisés viu no Monte Sinai. Então, tudo para eles tinha um significado, um símbolo muito grande. Mas o que eles estavam realmente interessados era no ouro de cada objeto. E, além de tudo, para os judeus, era um símbolo era algo assim, de muito respeito. E para eles, desfilar tudo aquilo era uma forma de zombar daqueles que tiveram a triste ideia de afrontar o Império Romano. Após os textos da lei, seguia Simão, o desventurado chefe supremo de todos os movimentos da resistência de Jerusalém, acompanhado de seus 3 auxiliares diretos, inclusive André de Gioras. Todos esses chefes da longa e desesperada resistência vestiam-se de preto e caminhavam solenemente para o sacrifício, depois de exibidos em todas as comemorações festivas do triunfo. Em seguida, lembra que nós estamos aqui num desfile, fez uma comparação como esse carnaval que acontece aí. Em seguida, vinham os carros soberbos e magníficos dos triunfadores. Após a passagem deslumbrante de Vespasiano, desfilava Tito, o seu filho, num oceano de púrpura, de sedas e de vermelhão, simbolizando o próprio Júpiter na embriaguez da sua vitória. Júpiter era o deus romano do dia, do céu e do trovão, e o rei dos deuses da mitologia romana. No séquito de honra, esse grupo de seguidores, passava igualmente o senador valetudinário e cego, valetudinário, doente, fisicamente débil, esgotado, moralmente abatido. Tudo isso estaria dentro do valetudinário. Então aí eu vejo muito mais o abatido emocionalmente. E cego. Não mais pelo prazer das homenagens, mas com o secreto desejo de ouvir a palavra de André, antes do trágico momento em que o seu corpo balançasse sobre as águas lodosas do Tibre, no instante da consumação do último suplício, sob os aplausos delirantes do povo.
Ele e os 3 já passaram por várias humilhações. Agora eles estão indo para a morte. E lembra que o André sussurrou no ouvido de Públio sobre o Ítalo. Então a dúvida do senador, a curiosidade e, obviamente, o sentimento que não engana a esse coração. Porque a atração dele por aquele jovem, não tão jovem, já um homem de 40 anos, foi muito grande. Após os carros imperiais dos vencedores e seus áulicos, que são os da corte mais íntimos, vinha o exército compacto, entoando os hinos da vitória, enquanto todas as ruas e praças, fóruns e pórticos, terraços e janelas se ocupavam de incalculáveis multidões curiosas. Todo mundo queria ver. O cortejo movimentou-se solenemente, desde a porta triunfal até o Capitólio. Longas horas foram gastas no trajeto, através do sinuoso caminho, porquanto a festividade era consumada de molde a levar seus esplendores pelos recantos mais aristocráticos do patriciado romano. Em dado momento, todavia, antes de se elevar a colina, todo o cortejo parou e os olhos ansiosos da multidão convergiram para Simão e seus 3 companheiros, auxiliares diretos da sua chefia na resistência da cidade famosa, que era Jerusalém. Públio Lentulus, embora cego, mas afeito ao tradicionalismo daquelas comemorações, compreendeu que era chegado o instante supremo. Em virtude do seu caso especialíssimo e considerando a deferência que a autoridade julgava dever-lhe, o imperador preocupava-se com a sua situação no cortejo, recomendando ao filho, Domiciano, atender a quaisquer providências de que viesse a precisar em tais circunstâncias. Naquele momento, debaixo das vibrações ruidosas do delírio popular, procedia-se ao flagício de Simão, diante de toda Roma embriagada e vitoriosa, enquanto André de Gioras e os 2 companheiros eram conduzidos à prisão Mamertina, onde aguardariam o chefe após a flagelação, para a morte em conjunto, de maneira que os cadáveres pudessem ser arrastados através das gemônias e sob as vistas do povo, atirado às correntes do Tibre. Gemônias era a escada do Monte Capitolino. Nosso irmão Murilo irá colocar foto para que você possa ver essa imagem. Na antiga Roma, onde se expunha os corpos dos supliciados. Então, uma vez mortos, eles eram arrastados nessas escadas do Capitolino. Sob a vista do povo. Sob a vista do povo. Eles aguardavam isso. Por que tem pessoas, irmãos terrícolas, que ainda se predispõem a ficar em frente a uma TV para ver 2 seres humanos se matando? E vibra, e reúne a família para ver isso. São reminiscências milenares. De alma ansiosa, mas disposto a realizar seus desígnios, o senador chamou o príncipe, a cuja assistência fora recomendado, expressando-lhe o desejo de dirigir a palavra a um dos prisioneiros, em particular e em condições secretas, no que foi imediatamente atendido. Domiciano tomou-lhe do braço com atenção e, conduzindo-o a uma dependência da prisão sinistra, determinou a vinda de André a um cubículo isolado e secreto, conforme o desejo de Públio, aguardando o fim da entrevista numa sala próxima, juntamente com alguns guardas. Tão logo penetrou o condenado para o interrogatório do antigo político,
do Senado. Defrontando-se, os dois inimigos sentiram estranha sensação de mal-estar. Públio Lentulus não mais podia vê-lo, mas se os seus olhos já não tinham expressão emotiva, crestadas, queimadas, para sempre as pupilas claras e enérgicas, seu perfil ereto manifestava as emoções que o dominavam. Exclamou o senador profundamente emocionado. Senhor André, contra todos os meus hábitos, provoquei este encontro secreto de modo a esclarecer minhas dúvidas sobre as palavras reticenciosas em Jerusalém, no dia em que consumastes vossas impiedosas determinações a meu respeito. Não quero agora entrar em pormenores sobre a vossa atitude, mas tão somente informar-vos, neste momento em que a justiça do império vos toma sua conta, que tudo fiz por devolver-vos o filho prisioneiro, cumprindo um dever de humanidade ao receber as vossas súplicas. Lamento que as minhas providências tardias não alcançassem o efeito desejado, fermentando tão violenta odiosidade no vosso coração. Agora, porém, não mais ordeno. Um cego não pode determinar providências de qualquer natureza, em face das penosas injunções da sua própria vida, mas solicito o vosso esclarecimento sobre a personalidade do escravo que me crestou à vista para sempre. Prestar, gente, é queimar. Você viu já um tom de humildade do senador? Reconhecendo o seu erro, mostrando que ele tentou consertar. André de Gioras estava igualmente abatidíssimo na sua decrepitude, na sua velhice, enfermice. Comovido pela atitude daquele pai humilhado e infeliz, e fazendo o íntimo retrospecto dos seus atos criminosos, naquelas horas supremas de sua vida, respondeu extremamente compungido. Senador Lentulus, a hora da morte é diferente de todas as outras que o destino concede à nossa existência à face deste mundo. É por isso, talvez, que sinto o meu ódio agora transformado em piedade, avaliando o vosso sofrimento amargo e rude. Desde que fui preso, venho considerando os erros da minha vida criminosa, trabalhando no templo e vivendo para o culto da lei de Moisés. Só agora reconheço que Deus concede liberdade de ação a todos os seus filhos, mormente aos seus sacerdotes, tocando-lhes, porém, a consciência no momento da morte, quando nada mais resta senão a apresentação da alma falida diante de um tribunal a que ninguém pode mentir ou subornar. Eu sei que é tarde para reagir no caminho percorrido, a fim de refazer os nossos atos. Mas um sentimento novo me faz falar-vos aqui com a sinceridade do coração, que, acicatado pelo julgamento divino, já não pode enganar a ninguém. Há quase 40 anos, vossa austeridade orgulhosa determinou a prisão do meu único filho, remetendo-o impiedosamente para as galeras. E em vão implorei a vossa clemência de homem público, para o meu espírito desamparado. Das galeras, contudo, meu pobre Saul foi remetido para Roma, onde foi vendido miseravelmente num mercado de escravos ao senador Flamínio Severus. Nesse instante, o cego,
que escutava atento e eminentemente emocionado, ao identificar naquela narrativa o algoz da filha, interrompeu-a, perguntando: Flamínio Severus? Sim, era também, como vós, um senador do Império. Profundamente emocionado, ao ligar os fatos dolorosos de sua família, a pessoa do antigo liberto, mas necessitando de todas as energias morais para dominar-se, o senador recalcava no íntimo a sua amargura, conservando-se em atitude de expressivo silêncio, enquanto o condenado prosseguia. Olha como a lei agiu. O Saul foi recolhido justamente por Flamínio Severus, que foi justamente Flamínio Severus que deu aquele conselho ao senador que ele deveria ser firme e duro e enérgico em Jerusalém. E ele lembrou justamente de quem naquela hora? Flamínio Severus. E mandou prender Saul. Então a gente observa que a misericórdia divina deu um rumo muito bom a Saul, talvez melhor do que ele tivesse em Jerusalém. Mas o pai não soube reconhecer que Deus devolveu o filho a ele. Saul, todavia, foi feliz. Abraçou a liberdade e fez fortuna, voltando de vez em quando a Jerusalém, onde me ajudou a prosperar. Mas devo revelar-vos que, não obstante os textos da lei por mim pregada, muitas vezes que nos manda desejar ao próximo o que desejaríamos para nós mesmos, não cruzei os braços ante a vossa arbitrariedade criminosa, jurando vingar-me a qualquer preço. Para isso, numa noite tranquila, roubei o vosso pequenino Marcos na vossa residência de Cafarnaum, de cumplicidade com uma de vossas servas, que mais tarde tive de envenenar para que não viesse a revelar o segredo e tolher os meus sinistros propósitos. Quando a vossa ansiedade paterna instituiu em Jerusalém o prêmio de um grande sestércio a quem descobrisse o paradeiro do pequenino, lembrareis por certo da criada Sêmele, que morreu repentinamente em vossa casa. Enquanto André de Giores se detinha na triste confissão que lhe tocava as fibras mais íntimas da alma, representando cada palavra um estilete de amargura a lhe retalhar o coração, Públio Lentulus chegava tardiamente ao conhecimento de todos os fatos, recordando os angustiosos martírios da companheira, como esposa caluniada e mãe carinhosa. Impressionado, porém, com o seu silêncio doloroso, André continuava. Pois bem, senador, obedecendo aos meus sentimentos condenáveis, raptei vosso filhinho, que cresceu humilhado nos mais rudes trabalhos da lavoura. Aniquilei-lhe a inteligência, favoreci-lhe o ingresso nos vícios mais desprezíveis, pelo prazer diabólico de humilhar um romano inimigo, até que culminei na minha vindita em nosso encontro inesperado. Mas agora estou diante da morte e não sei enxergar mais a nossa situação, senão como pais desventurados. Sei que vou comparecer breve no tribunal do mais íntegro dos juízes. E se vos fosse possível, eu desejava que me desseis um pouco de paz com o vosso perdão. Ele acreditava que Lívia estava por detrás de tudo isso. O velho senador do império
não saberia explicar suas profundas dores. Ouvindo aquelas revelações angustiosas e amargas, ouvindo André, sentia ímpeto de perguntar pelo filhinho em criança, por suas tendências, pelas suas aspirações da mocidade. Desejava inteirar-se dos seus trabalhos, das suas predileções, mas cada palavra daquela confissão amargurosa era uma punhalada nos seus sentimentos mais sagrados. Qual estátua muda do infortúnio, ainda ouviu o prisioneiro repetir, quase em lágrimas, arrancando das suas divagações sombrias e tormentosas. Insistia André, suplicando tristemente: Senador, perdoai-me. Quero compreender o espírito da minha lei, apesar do último instante. Relevai meu crime e dai-me forças para comparecer diante da luz de Deus. Públio Lentulus ouvia-lhe a voz súplice, enquanto uma lágrima de dor indescritível rolava dos seus olhos tristes e apagados. Perdoar? Como? Não fora ele, Públio, o ofendido e a vítima de uma existência inteira? Singulares emoções abalavam-lhe o íntimo, enquanto numerosos soluços lhe morriam na garganta opressa. Diante dele estava o inimigo implacável que procurara em vão, por consecutivos e longos anos de infelicidade. Mas, na sua introspecção, sabia entender, igualmente, as próprias culpas, recordando os excessos da sua severidade vaidosa. Também ele, ali, estava como um cadáver ambulante, no seio das sombras densas. De que valeram as honrarias e o orgulho desenfreado? Todas as suas esperanças de ventura estavam mortas, todos seus sonhos aniquilados. Senhor de fortuna considerável, não viveria mais no mundo, senão para carregar o esquife negro, o caixão negro das ilusões despedaçadas. Todavia, seu íntimo se recusava ao perdão da hora extrema. Foi então que se lembrou de Jesus e da sua doutrina de amor e piedade pelos inimigos. Mestre de Nazaré, perdoar a todos os seus algozes e ensinar aos discípulos que o homem deve perdoar 70 vezes 7 vezes. Recordou, igualmente, que, por Jesus, sua esposa imaculada morrera nas ignomínias do circo infamante. Por Jesus voltara flamínio do reino das sombras, para incliná-lo, um dia, ao perdão e à piedade. Os ruídos de fora denunciavam que a hora derradeira de André estava próxima. O próprio Simão já caminhava vacilante e ensanguentado, depois do açoite, para o interior da prisão, por fim, colocando fim ao suplício. Foi então que Públio Lentulus, abandonando todas as tradições de orgulho e vaidade, sentiu que no íntimo da alma brotava uma fonte de linfa cristalina. Copiosas lágrimas desceram-lhe às faces rugosas e macilentas, das órbitas sem expressão, dos olhos mortos, e como se desejasse fitar o inimigo com os olhos espirituais, a fim de mostrar-lhe a sua comiseração, exclamou em voz firme: Estás perdoado. Voltando imediatamente à sala contígua e sem esperar qualquer resposta, compreendeu que era chegada a última hora do inimigo. Daí a minutos, o cadáver de André de Gioras era arrastado às Gemônias para ser atirado ao Tibre silencioso. O senador nada mais percebeu
do restante das numerosas cerimônias no templo de Júpiter. O cortejo era agora iluminado pela claridade de 1000 fachos colocados pelos escravos em 40 elefantes, por ordem de Tito, ao cair das primeiras sombras da noite. Mas o senador, acabrunhado nos seus padecimentos morais, regressava em liteira ao palácio do Aventino, onde se fechou nos seus apartamentos particulares, alegando grande cansaço. Tateando na sua noite, abraçou-se à cruz de Simeão, que lhe fora deixada pela crença da esposa, molhando-a com as lágrimas da sua desventura. Em meditações profundas e dolorosas, pôde então compreender que Lívia vivera para Deus e ele para César, recebendo ambos compensações diversas na estrada do destino. E enquanto o jugo de Jesus fora suave e leve para sua mulher, seu altivo coração estivera preso ao terrível jugo do mundo, sepultado nas suas dores irremediáveis, sem claridade e sem esperanças. Finalizamos assim o capítulo 8 da segunda parte do livro Há 2000 anos. E aqui no final, o nosso querido senador já fez uma reflexão em torno da fala do nosso Senhor Jesus, quando diz: suave é meu jugo, leve é meu fardo. A dor que o senador sentiu ao se deparar num escravo chamado Ítalo, que era o Marcos, tratado como um escravo, o filho de um senador, com um futuro romano brilhante, e que o André de Gioras, inclusive, levou esse menino para ambientes baixos e vil. E ainda assim fez o próprio filho cegar o próprio pai. E hoje ele reconhece que o fardo da Lívia foi bem mais leve do que o dele, porque ela optou por Jesus e ele optou sempre por César. Agradecemos então a Deus nosso Pai, a Jesus, o amor de nossa vida, a espiritualidade amiga que nos conduziu mais uma vez, e que possamos, Senhor, reconhecer que nós somos os autores da vida, nós somos responsáveis pelas escolhas que realizamos e que fazemos. Que possamos, divino amigo, reconhecer que o Senhor é o exemplo a ser seguido, é o modelo e o melhor roteiro. Graça te damos, amor querido.